Sou Daniel Marques, sou oncologista clínico, igual a doutora Karime, minha colega também, eu acho que ela falou muito bem. Agradeço o convite, estou honrado de participar dessa discussão. O Dr. Said falou que a gente vive um momento atípico, a gente vive uma crise danada mesmo, que ela passe logo, né, Dr. Said? E que realmente hoje cuidar de paciente oncológico requer muita atenção, muito cuidado integral. Eu inicio minha palestra dizendo que o câncer é um problema de saúde pública, né? A gente teve recentemente agora um dado da GloboCan, né? Um dado mundial de câncer, que mostrou que 1 em cada 5 mulheres vão desenvolver câncer de mama ao longo da vida, né? Isso é um problema sério. 1 em cada 6 homens também vão desenvolver. São previstos para 2018 e 2019 quase 18 milhões de casos novos no mundo. Desses 18, 9 milhões vão provavelmente falecer da doença. E no Brasil, em 2018 e 2019, também está previsto aproximadamente 1,2 milhões de casos novos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, tem uma importância. Hoje é a segunda causa de morte não traumática no Brasil. A gente tem que, sem dúvida, ter um olhar oncológico na saúde pública. Eu não fiz nenhuma apresentação, mas eu dividi basicamente a oncologia e o tratamento do câncer, o cuidado ao câncer, do paciente oncológico, na verdade, em 5 vertentes que eu vou comentar rapidamente sobre elas. Eu acho que todo mundo comentou a história linda do SUS, da oncologia, né, da ANS, a indústria farmacêutica, o Ministério da Saúde. Eu vou falar sobre esses 5 parâmetros. Eu vou começar com a prevenção, que eu acho que a Karime falou muito bem, o Dr. Said, o Sandro. A prevenção é a alma do negócio, na verdade. A gente tem inúmeros programas de rastreamento, mamografia a partir dos 50, de acordo com o Ministério da Saúde, colonoscopia depois de 50 anos, e inúmeros programas de antitabagismo. Mas existe uma atenção especial, eu acho que isso tem que estar implementado numa atenção básica de saúde. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu participei muito de programa de saúde da família, a gente ia na casa, orientava, eu achava aquilo demais, e acabei virando oncologista, mas tudo bem, nada muito a ver com medicina de família. Mas eu achei aquela ideia muito bacana e a gente tinha a oportunidade de orientar muito bem, né? Então, sem dúvida, a educação dentro de casa e em um colégio faz parte dessa visão dos sintomas e sinais de alarme para procurar um serviço. E sobre prevenção também, eu acho que a gente sempre orienta os pacientes a comerem menos, a fazer atividade física, a ficar magrinhos, os pacientes que infartaram, que têm hipertensão alta. Isso hoje está muito voltado em oncologia. A gente hoje tem estudos mostrando de redução de 20% a 30% de redução de câncer em quem é magrinho, em quem faz atividade física. Então, além do tabagismo, do alcoolismo, da bebida, dos rastreios, a gente tem que, sem dúvida, focar na educação dos sintomas, dos sinais de alarme, como a Karime falou, e também nessa prevenção com essas atividades aí, principalmente, atualmente, as atividades físicas e orientação de dieta. O meu segundo parâmetro é sobre o diagnóstico precoce. Câncer de mama, por exemplo, quando diagnosticado precocemente, 90% das mulheres ficam curadas. Só que, infelizmente, na prática, e como o colega da Interpharma comentou, desculpa, esqueci isso, o Dr. Pedro comentou que 40% chega a diagnosticar com estadiamento 4, que é o estadiamento que tem metástase, cujo objetivo do tratamento é só aumentar a sobrevida dessa paciente. Infelizmente, ela não vai ficar curada. Então, acho que o diagnóstico precoce, ele tem que ganhar uma força, como a prevenção, eu disse. E a gente, assim, além do diagnóstico precoce, o paciente, quando a gente que atende, eu trabalho no sistema público, né? Eu falo que eu estou na comissão de frente ali no atendimento, eu trabalho no sistema público no sistema privado também. No sistema público, hoje eu já atendi de manhã cedo no sistema público, a paciente demorou 6 meses para chegar a mim. Para ela fazer uma tomografia de tórax para saber se tem metástase ou não, ela demorou 2 meses. Então, assim, é problemático. Então, o diagnóstico precoce ele tem que ser visto com bons olhos, sem dúvida nenhuma, mas os exames têm que estar na mão da equipe e que isso a gente pode ter essa integralidade, essa multidisciplinaridade de discutir o quanto antes para poder salvar uma vida, que isso é uma vida salva. E essa vida salva vai gerar, sem dúvida, de certa forma, riqueza, benefícios à população. Então, eu acho que a gente hoje carece um pouco dessa agilidade e de ter o acesso à tecnologia e também de novas tecnologias incorporadas que a gente, sem dúvida, está um pouco atrás quando comparado com outros centros e quando comparado com instituições privadas aí, né?
Então, sobre o diagnóstico precoce é isso, prevenção, diagnóstico precoce. E sobre o tratamento, a Karime comentou, hoje a gente vive um boom na oncologia, né? A gente vive, a gente está vivenciando, graças a Deus, um surgimento de novas modalidades de tratamento, entre elas imunoterapia, novas terapias para câncer de mama. A gente está vendo que, antigamente, os pacientes com melanoma metastático, eles viviam 12 meses. Hoje, com a imunoterapia, eles podem viver 25%, pode ficar vivo mesmo com a doença metastática, e a gente não tem a disponibilidade da droga. É até frustrante para a gente que trabalha no sistema público não ter não dá para o paciente essa oportunidade. E isso vem junto a isso, o acesso a essas drogas novas, a possibilidade de a gente, que é o último tópico que eu vou falar, mas eu já vou colocar agora, que é o tópico de implementar pesquisa clínica no Brasil. A gente tem uma carência enorme. No meu hospital público que eu trabalho, eu vejo a quantidade de oportunidade de dado e de oportunidade de paciente entrar num estudo clínico, que assim ele tem disponibilidade da droga. É um estudo que vai ver a eficácia e a segurança da droga. Então, a gente tem uma possibilidade enorme no Sistema Único de Saúde e que isso seja, sem dúvida nenhuma, um assunto de discussão e que facilite toda essa burocracia de ter um estudo no Brasil e que facilite a política de pesquisa que seja implementada o quanto antes, que isso, sem dúvida, vai trazer benefício à ciência brasileira e aos pacientes. Então, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, eu falei dessa nova medicina que a gente faz, novos tratamentos. A cirurgia também vem com cirurgia robótica, isso está muito longe, é uma oportunidade também para pesquisa e centros universitários. E também vou falar um pouquinho da radioterapia. No Brasil, o câncer de colo uterino, a maior incidência a gente vê no norte, e é o local que tem menos acesso à radioterapia. Então, eu acho que isso é algo também que a gente tem que considerar. E, sem dúvida nenhuma, a radioterapia é tratamento definitivo para câncer de colo uterino, para câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente também sente falta. A gente que está lá atendendo o paciente, sente falta desse tempo para o paciente chegar ao tratamento. E isso, sem dúvida, acarreta num desfecho pior. Outro tópico, o quarto, eu vou pular um pouquinho, porque eu já falei da importância da pesquisa clínica, é sobre o suporte clínico, que eu acho que essa é a melhor inovação tecnológica que a gente tem nos últimos tempos, né? O suporte clínico do paciente, o cuidado, né? Hoje a gente não trata uma doença, a gente trata um doente, né? Então o paciente precisa de químio, de médico, de fisioterapeuta, de nutricionista, enfim, uma série de especialidades. Junto com isso, em oncologia, vem algo também que no sistema público, nos hospitais públicos, vem crescendo, que é cuidados paliativos, né? A gente sabe do quão é importante, na fase final de vida, a gente ter o suporte de uma equipe que dê carinho para o paciente, que ele seja bem cuidado, que ele tenha uma fase final de vida tranquila. Então, eu acho que essa também é um ponto a ser debatido pelos gestores e que isso a gente sente falta no dia a dia. Outra coisa importante que eu falei, tudo isso que eu falei é extremamente complexo, é difícil, é fácil falar, mas a gente que atende, a gente sente falta de alguns pontos importantes, como acesso à tecnologia, à imagem, a diagnóstico, a patologia imunistoquímica, nem se fala, que demora quase 2 meses para sair um resultado. Mas o que eu sinto falta também, assim, a gente fala de droga, de dificuldade de incorporação de dinheiro, de custo, mas assim, a gente tem que investir também numa coisa que chama recursos humanos. A gente tem uma carência de pessoas, de profissionais especializados em oncologia. Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que tem que ter algum estímulo à educação continuada em oncologia, de uma maneira integral, incluindo todas as especialidades que eu disse, e multidisciplinaridade, também envolvendo, enfim, cuidados paliativos e todos os outros profissionais. Então, eu finalizo. Desculpa ter falado só de problema, mas eu que estou ali na ponta, né? A gente sofre um pouquinho, ainda mais quando compara os serviços. Eu falo que eu fiz algumas anotações, eu acho que a sociedade clama por atendimentos, os hospitais clamam por recursos, né? Também falta recurso. Então, acho que a gente tem que construir soluções mais realistas para o nosso dia a dia, né? Baseado no que a gente tem. Eu acho que o foco de avanço tecnológico é nos processos, na gestão e, sem dúvida nenhuma, no acesso inicial, como o Dr. Said falou muito bem, na prevenção, foco na prevenção, diagnóstico precoce, porque realmente isso é que vai resolver. Eu agradeço e estou aberto a perguntas. Obrigado.